Bem, amigos, estamos de volta aqui com Deus Uno e Trino, a quinta aula. Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a formulação dogmática. Vamos ver que participar na vida trinitária, essa corrente que nos leva até Deus, é o fim e a essência de toda a nossa vida. Nós que fomos por Ele criados, elevados e redimidos. E vamos fazer um esforço, então, intelectual, até onde as nossas forças ajudem, para entender um pouco, expressar em linguagem humana o mistério da Trindade. É incompreensível? Sim, mas Deus manda algumas luzes aqui e a gente vê como há uma coerência e como Deus é grande. Nós vamos ver que nesse esforço humano houve erros, muitas vezes bem intencionados, outras nem tanto. Mas foi um grande esforço para formular a doutrina da fé, aplicando aí a razão, né? Voando com as duas asas, razão e fé, chegaremos ao cume das alturas. Como dizem muitos, já Santo Anselmo até Santo Agostinho, de alguma maneira, nós cremos para entender, né? E entendemos melhor para crer com mais intensidade. Crer e entender é um jogo. São as duas asas. Essas duas asas da águia nos permitem voar até as alturas como São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E assim vai, nas suas alturas. Vamos começar olhando para a fé trinitária dos primeiros cristãos. A didaquê é o ensino dos primeiros 12. Assim quer dizer, a doutrina dos 12 apóstolos. Foi escrita, formulada antes do ano 70. E diz ela, num trechinho, depois de ter ensinado tudo o que precede, batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É importante porque é até anterior a alguns evangelhos. É uma assimilação dos primeiros cristãos a partir da doutrina de Cristo, né, de doutrina oral. São Clemente Romano, na sua carta aos Coríntios, que foi escrita antes do ano 96, diz: vive Deus e vive o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, fé e esperança dos eleitos. Os apóstolos pregaram no Evangelho da parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado da parte de Deus Pai e, portanto, os apóstolos, cheios da certeza que lhes infundiu o Espírito Santo, partiram para dar a alegre notícia de que o reino de Deus estava para chegar. Pregaram o quê? A boa nova, o Evangelho, que até antes de ser escrito é apregoado de palavra de viva voz. Nós vemos aqui os 12 apóstolos aqui embaixo com seus ensinamentos. Vamos nos dispersar pelo mundo inteiro, já pressentiam, mas o que temos que acreditar? Quais são os ensinamentos básicos que temos que levar adiante? São esses. E aí é o trechinho, e daí é o trechinho que nós lemos. Aqui está Jesus Cristo no centro de tudo, né, sentado num trono de glória, com o evangelho, a boa nova na mão, enviando os discípulos, né? 6 de cada lado, 1, 2, 3, cuja soma é meia dúzia e que espelhado produz os 12. Matias substituiu Judas. Santo Inácio de Antioquia, que faleceu no ano 107, na sua carta aos Efésios, diz: sois pedras do templo do Pai, elevados ao alto pela máquina de Jesus Cristo, que é a cruz, e ajudados pelo Espírito Santo, que é a corda. É uma comparação tomada de uma máquina da sua época, né? Uma roldana em cima, uma corda, e aqui uma manivela que gira e enrola a corda e faz subir o peso que está do outro lado. Então, ele diz: a máquina é a cruz e o Espírito Santo é a corda. Outro testemunho é de São Policarpo,
há uma ata do seu martírio, no ano 156, e diz assim: Senhor Deus onipotente, Pai do teu amado e abençoado Jesus Cristo, eu te bendigo e te glorifico por meio do sumo sacerdote eterno e celestial, Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada a glória a ti, junto dele e também ao Espírito Santo. Está aqui, ó, São Policarpo e Santo Inácio, né, que foram mártires, né? Santo Inácio foi levado para Roma, para a arena onde seria imolado, né, pelos dentes das feras, né, os leões do Circo Máximo de Roma ou do Coliseu. Está aí. Nessa primeira gravura tem comparemos, né, uma forma bonita, os leões bonitinhos, num primeiro momento parece que estão até acariciando, mas se a gente olha com mais detalhe, está mordendo o ombro, né? Então a beleza plástica esconde ou não mostra o que a segunda mostra, né? São as feras mordendo e o santo já, e o mártir ensanguentado, olhando para o céu e vendo os anjos e os santos e a palma do martírio que lhe está sendo entregue por um anjo, e outros lá em cima o contemplam e dizem: vem para nós, sobe até nós. Bom, isso falamos da doutrina cristã dos primeiros padres apologetas, com santidade de vida e de doutrina, né? Tanto do Oriente quanto do Ocidente. Mas no Oriente houve sempre sincretismo, essas misturas de mitos, de crenças fantásticas, também pitadas de ideias persas, babilônicas, egípcias, gregas, o platonismo, depois o neoplatonismo e também um pouquinho de Bíblia, né? Tá aí. Essa imagem que aqui está mostra um pouco tudo isso. Já vamos examinar essa mistura de coisas, né? E uma dessas correntes fortes nesse caldeirão é o gnosticismo, né? A gnose, o conhecimento, mas é a falsa gnose. A gente pode dar algumas características. 7. O antropocentrismo, tudo centrado no homem. O homem é um destello da divindade, chispa da inteligência divina. Em um certo sentido, sim, mas no outro, não, porque o homem não é o centro de tudo, é Deus o centro. Depois, o dualismo, né? Essa contraposição forte entre espírito e matéria, bem e mal, luz e trevas. Nós sabemos que há uma unidade do homem muito forte, né? A unidade psicossomática. Bem e mal? Não, o corpo é bom. Luz e trevas? Sim, há luzes e trevas, mas no sentido figurado das coisas, porque fundamentalmente nós somos bons, mas podemos fazer o mal. Somos bons porque saímos de Deus. A terceira característica é que os atos condicionam a vida dos homens, condicionem mais, determinam, usando o verbo mais apropriado. Esses que propagam a doutrina se dizem portadores de uma revelação superior. Por que eles, né? Ah, sou eu, né? Para ser bem considerado. E pregam uma salvação que consiste na autolibertação da prisão corporal, mediante reencarnações, etc. Portanto, aí decorre, né, do dualismo, da matéria má, uma visão pessimista do mundo. Né? Não tem conserto. Às vezes a gente até pode cair nisto. Né? E, finalmente, as almas caíram do céu, estão aprisionadas no cárcere, e isso é mal. Isso, de alguma maneira, é platônico e de outros também. Né? Então, aqui a gente vê essa mistura. Por que a gente vê essa mistura? Porque tem elementos cristãos aí, não deixam de existir. Né? Olha só,
uma ave que parece meio que é o Espírito Santo, uma coroa que a gente vai pensar que é o Pai, luz, os braços abertos até com um pingo, que a gente vai pensar que é Cristo, porque seriam as chagas. Mas essa é só uma aparência. Quando você começa a entrar no detalhe, a gente vê que não tem claramente Deus Pai, que essa figura de uma ave não é uma pomba, né? E o que está aqui no centro também não é um homem, nem Cristo, mas algo meio esquisito. E que depois tem uns pés aqui, né? E esses pés formam uma estrela de Davi, o elemento judeu aqui, quase uma estrela de Davi, só uma coisa pentagonal. Depois, no centro de tudo, está um fogo, e o yin e o yang, as forças de tendência para frente e para trás, de modernidade e coisas ultrapassadas, de empuxo para frente e de conservadorismo. E depois aqui um homem, aqui ou uma mulher nua, e depois uma cobra aqui que é uma naja, a serpente aqui no centro, né? A luta entre o bem e o mal, no coração das trevas, o que é isso? E os que estão em cima não são anjos, né? São escuridão, são almas que caem, são demônios, né? Estão mais para desespero do que para alegria. Então, isso aqui é uma espécie de composição de tudo, um pouco de tudo. Bom, e os padres apologistas ou apologetas defenderam a fé cristã, a fé da Igreja, contra esses erros, baseados na revelação, na Sagrada Escritura, né, na racionalidade, na razoabilidade das coisas, e também com a razão trabalhando, e os elementos de credibilidade, por exemplo, os milagres, né, que são algo que leva a crer. Nunca Deus obriga, mas Deus dá potentes ajudas para que acreditemos. Um desses padres é Aristides, de Atenas, que faleceu no ano 140. Cristo é por ele confessado como Filho do Deus Altíssimo, descido do céu por meio do Espírito Santo. São Justino, mártir, está aqui, né? Santo Justino está aqui. Ele faleceu em 1065. Diz: o Logos procede do Pai, e o Espírito Santo ilumina os profetas. Atenágoras é outro, também de Atenas, de origem claramente grega. Ele defende a fé em Deus uno e trino contra os que acusam os cristãos de ateus. Veja só o que a gente já foi taxada, né? Vamos taxados de ateu. Completamente o contrário, né? Crer em Deus, em um só Deus. Eu podia ser taxado de politeísta, mas de ateu, nunca, né? Santo Irineu de Leão, sul da França, né? A França, filha primogênita da Igreja, que distingue claramente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aqui Santo Irineu, com uma estola com 3 cruzes, é a Trindade, e uma auréola, que aqui está, né? E um livro, seus escritos. Irineu de Lyon, aí está. E há depois uma potente escola, que é a escola de Alexandria, em que se destacam 2, Clemente e Orígenes. O primeiro, falecido em início do século III, 211, 215, que defende a unicidade de Deus frente ao politeísmo pagão. E Orígenes considera a Trindade no marco da economia da salvação. Diz ele: o Pai é o Criador, o Logos é o mediador, o Espírito Santo é fonte de santidade. Está eternamente com o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho existiu, existe e existirá sempre. Né? Ó Orígenes, está aqui, Jesus Cristo, que põe Cristo aqui dentro do cálice e do seu lado aberto saindo o sangue, que é o vinho, né, que está no cálice, que consagrado se transforma no sangue de Cristo.
Está aqui Orígenes com uma luz da inteligência, uma alma e um escritor potente, né? Ele, olha só, é de tempos antiquíssimos, né? Tem erros, sim, mas são muito poucos e numa época em que não havia definição por parte da Igreja, porque se houvesse, ele aderiria plenamente. Este é, então, o nosso Orígenes. Depois, Tertuliano, que combateu os erros do monarquianismo barra modalismo. São duas heresias. O que é isso de monarquianismo? Vem da palavra monarca, né? É aquele que é um imperador. Cristo seria um homem que recebeu uma dignidade divina quando desceu sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Seria filho de Deus por adoção, né? Foi filho adotivo de Deus. Não, não é filho adotivo, é filho por natureza, né? Os que defenderam essa doutrina são pelo menos dois aqui, né, mais conhecidos. Teodoto de Bizâncio, final do século II, que diz que Cristo é um homem que recebeu uma dinamis, é uma força, né, a dinâmica, uma força divina no seu batismo. Ele entrou, desce o Espírito Santo desce, Deus desce sobre Cristo e depois se retira no momento em que na cruz Cristo diz, né, meu Deus, por que me abandonaste? E não esquece de todo o simbolismo que tem por trás, que Cristo está querendo recitar um salmo, né, do justo sofredor. E o segundo herege é Paulo de Samosata, bispo de Antioquia entre os anos 260 e 280, que diz que o Filho e o Espírito Santo seriam forças divinas, identificadas com a pessoa do Pai, e não só Deus. Uma coisa interessante é que o, o nosso Machado de Assis leu o Paulo de Samosata e se inspira nele lá para o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E tem a sua doutrina sobre as coisas. A outra heresia combatida por Tertuliano é o modalismo, quer dizer que o Filho e o Espírito Santo são modos de se apresentar. O pai troca o chapéu, né? E numa hora põe o chapéu de filho, depois põe o chapéu do Espírito Santo. Quem errou? O herege está cheio, né? Noeto, Práxias e Sabélio, nessas datas. E diziam que Pai, Filho e Espírito Santo seriam modos do Deus unipessoal, uma só pessoa, que está errado, se manifestar na história da salvação. Deus se manifesta como Pai na criação, como Filho na redenção e Espírito Santo na santificação. É só que isso aqui vai completamente contra a todas as situações evangélicas que nós vimos, né? E isso foi condenado pelos papas, né? A doutrina reta, quem a expõe muito bem, é Santo Hipólito, no ano 235. Então, está aqui uma só pessoa com três rostos, com um rosto só, né? Quantos olhos são aqui? São três bocas e quatro olhos, três narizes e uma testa larga. Puxa vida, esse aqui é a representação gráfica de uma heresia. Mas sigamos em frente. Veio, sim, aqui uma doutrina, um erro potente, o arianismo, que dizia que o filho está subordinado ao pai. E isso era uma afirmação tão clara a ponto de negar a divindade do filho. É arianismo, porque quem propagou foi o bispo Ário, né, que nega, então, a geração eterna em Deus, né, ou entende no sentido material e, portanto, no tempo. Se Deus gerasse, haveria dois deuses, diz ele. O filho é uma criatura feita no tempo. E esquece o início do Evangelho de São João, né? E o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus, por ele todas as coisas foram feitas, etc. Então, o Ário diz que o Verbo é um ser intermediário, criado por Deus para depois
criar o mundo. Está influenciado pelo neoplatonismo, né? E aqui, esses dois brigando, o que que é? Aqui é o defensor da verdadeira fé. Nós vemos que tem três cruzes, né? É a Trindade. E o Ário aqui, talvez, não sei como, aqui se tem três ou uma só, mas o Ário está aqui errado. E quem mostrou que estava errado foi Santo Atanásio. Mas Santo Atanásio deu a vida pela doutrina. E para que a gente não desanime, né? Na época, havia mais bispos arianos do que bispos ortodoxos, quer dizer, bispos corretos. Mas depois, no concílio, se chegou à formulação correta e a Igreja proclamou, embora não fosse pela maioria. E aqui ele está um pouco mais polido, dando um puxão de orelha, né? Então está aqui Santo Atanásio dando um puxão de orelha no Ário. Então o concílio que definiu essa doutrina da Trindade foi o Concílio de Nicéia, no ano 325. Está aqui o título, né? Concilium Nicenum, o primeiro de Nicéia, que reuniu mais de 300 bispos. Então, aqui está aqui o Papa aqui, o presidindo, né? Tá presidindo, alguém lendo a declaração final, o Evangelho, as Escrituras aqui no centro, e aqui o imperador Constantino assistindo, porque isso era um problema de unidade do Estado, né? Então, não sei se influiu ou não, mas está aqui o monarca assistindo, e isso é histórico, né? E nós temos aí o símbolo niceno-constantinopolitano, né? Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação, etc. Então, é preciso dizer que nem todos os bispos foram fiéis, né? Não eram, não, alguns já não eram antes e outros depois adotaram fórmulas de compromisso, foram chamados então semiarianos. Diziam, por exemplo, que o verbo era homoios. Homoios quer dizer semelhante. E a definição do concílio foi homoousia, da mesma substância. Olha só como, né? Homoousia e homoios, da mesma substância ou semelhantes. Não é semelhante, é da mesma substância, é Deus, né? Da substância Deus, a segunda pessoa. Então, Santo Atanásio está aí, de Alexandria, no ano 373, daqui, Atanasios, é o teta, aqui só tudo em maiúscula. Atanasios, Santo Atanásios. E aqui ele tem, aqui está toda a doutrina aqui, né? E ele diz aqui, só ler o final, Catholicem pistin, a fé católica, defensor da fé católica. E também os padres que viveram na Capadócia, São Basílio, Magno, São Gregório Nazianziano, irmão desse aqui, e São Gregório de Nissa, né, do ano, né, dos primórdios aqui. Esses são os que perfilam, né, junto com o próprio concílio, os conceitos de substância e pessoa, ousia e hipóstase, hipostás, aquilo que está por baixo, que sustenta tudo. São altas teologias que nós vamos depois dar uma olhada nisso. Outro, Macedônio, foi um bispo de Constantinopla que negou a divindade do Espírito Santo. Isso aqui ele faz parte de um grupo chamado pneumatômacos. O que é? Pneuma é espírito, né? Mas erram precisamente sobre o Espírito Santo, pneumático, né? De ar, sopro, espírito. São Basílio Magno tem um tratado, né, sobre o Espírito Santo, do ano 375, e nele se leem argumentos teológicos
muito profundos, né? O que é interessante é que das obras desses escritores sobreviveram muitos. São Gregório de Nissa tem mais de 200 escritos, entre sermões, obras, etc. Gente que escreveu, e escreveu demais, muito e bem, né? Concluindo esta primeira fase, que é da formulação do dogma, está o Concílio de Constantinopla, niceno-constantinopolitano, o primeiro, no ano 381, que completa o símbolo de Nicéia. E cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho recebe uma mesma adoração e glória, ele que falou pelos profetas, etc, etc. Então, aquele credo grande da missa é o niceno constantinopolitano. E que estão os padres da igreja defendendo, né, a fé católica com a sua vida, se é preciso. Por quê? Porque de erros doutrinais se seguem depois muitos erros na vida prática, né? Então aqui a igreja tem então assim uns costumes, né, que na obra também se vive, né? No terceiro domingo, porque terceiro é Trindade, né? Recitar o símbolo atanasiano, que começa com as palavras quicunque vultus salvus esse. Quem quiser se salvar deve acreditar no seguinte, e aí vem esse símbolo aí, né? Esse símbolo que remonta aos apóstolos. E também nas vésperas da Santíssima Trindade, que cai sempre num domingo, então as vésperas é sexta, sábado e domingo, há um hino chamado Trisagium Angélico, Santos Deus, Santos Fortes, Santos Imortales. Né? Trisagium, trisagium, 3 vezes santo. Né? Ó Agios, ó Esquirós, né? Ó Santo, ó Forte, Santos Deus, Santos Fortes, Santos Imortales. Athanatos é imortal, né? Esquirós é forte, né? E Agios é santo, né? Muito bem. Santos Deus, Santos Fortes, Santos Imortales. E com isso terminamos a nossa quinta aula, chegamos à metade do curso. Até a próxima.